Bom, estamos aqui, né, mais uma vez. Bom dia. Olha só, finalizamos o capítulo 34, tá? E vamos iniciar agora o capítulo 35, certo? Então, nesse capítulo 35, a gente vai estar trabalhando nele como um todo. Sistemas de transportes, certo? O próprio tópico, né, do módulo está falando de energia, transporte e comunicação. Então, no capítulo anterior a gente trabalhou energia, nesse agora a gente vai estar trabalhando com transportes, certo? Só que assim, na aula de hoje vai ser de forma ainda bem introdutória, a primeira parte do capítulo, para a gente entender um pouco dessa evolução dos sistemas de transporte, tá? E à medida que a gente for evoluindo nas próximas aulas, a gente vai vendo os tipos de transportes, mobilidade urbana, como isso se dá no Brasil, e isso ao longo do capítulo a gente vai estar trabalhando, de certa forma, tá? Mas hoje é mais introdutório mesmo para a gente entender essa evolução. Então veja só, nós temos que os sistemas de transportes, né, são meio pelos quais os diferentes locais tornam-se conectados, tá? Nesses sistemas de transportes aí, quem é que nós vamos ter agindo? O homem, certo? Que ele está agindo em um determinado espaço que a gente chama de espaço geográfico, tá? Então, esses sistemas de transportes, essa ação diária de ferroviária ou hidroviária, etc., faz com que vários locais eles estejam conectados e essa interação entre os sistemas de transportes tem uma ação no espaço, né? Bom, e aí nós vamos ter os diferentes tipos de transportes que se espalham em diversas direções, e isso a depender do objetivo de cada um. Tem uns que são mais para viagem de turismo, já outros são para viagens mais comerciais, né? Enfim, e outros para atender às necessidades pessoais. Isso vai depender de cada um, tá? E o ser humano, ele tá presente aí junto com essa história dos transportes desde o seu início, certo? Então aqui, para a gente entender só um pouco dessa evolução, né? Nós temos alguns pontos, e o primeiro deles aqui que fala em relação a desde a antiguidade, que o transporte tem se mostrado extremamente importante, certo? Através do transporte a gente deu início aqui à realização do comércio, veja, e isso é algo importante, inclusive ainda hoje muito importante, a gente vai entender nas aulas futuras, e aqui, seguindo essa cronologia, certo? Nós vamos ter um marco muito importante que é com a revolução, uma revolução, na verdade, dos transportes no período das grandes navegações. E esse período das grandes navegações foi justamente lá no século XV, XVI, certo? Que estava tendo essa necessidade muito grande de vários países, principalmente da Europa, né? Tentar descobrir novos lugares, tentar descobrir novas terras para ocupar, para produzir, etc. Então, foi uma revolução bem grande assim no sistema de transportes. Essas pessoas tendo que se deslocar de vários lugares, né, com distâncias enormes, e isso no mar, né? Naquela época, eles tinham aqui, principalmente para fazer essas grandes viagens, o transporte marítimo. Além dessa revolução aqui, das grandes navegações, século XV e XVI, a gente vai ter também a Revolução Industrial mais tarde, no século XVIII, certo? E a Revolução Industrial acontece também, né, começa lá na Europa, na verdade, e depois da Revolução Industrial a gente tem a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter aí uma ampliação muito grande do número de carros. E isso a gente vai ver que no Brasil não é diferente, principalmente, né, porque a gente viu lá a gente consegue ver isso nos assuntos de urbanização, que no caso do Brasil, a população brasileira ela aumenta, né, significativamente a partir de 1950. Então aqui a gente vai ter também, pós Segunda Guerra Mundial, com a industrialização do país, uma ampliação também dos transportes, certo?
Bom, e isso aqui é só para mostrar para vocês alguns sistemas, né? Alguns dos sistemas de transportes mais atuais do país. Então, obviamente que nas aulas mais à frente a gente vai estar estudando é, o terrestre, o hidroviário, certo? Cada um de forma bem específica. Mas aqui ainda como a ideia é mostrar para vocês de forma bem geral nessa introdução, então a gente está vendo aqui, né, o aéreo, o hidroviário, enfim, o rodoviário, etc. E vejam que todos esses meios de transportes, né, eles são uma forma de estar conectando o país de alguma maneira, ou transportando alguém, ou transportando mercadoria. E mais uma vez aí, para o comércio é extremamente importante, certo? Esses são... Bom, isso aqui é só para a gente pensar, eu mostrei essas fotos anteriores, isso a gente pensando nos sistemas de transportes, né, de forma muito geral. Mas aqui se a gente for pensar, por exemplo, em transportes no nosso dia a dia, tá? Dentro de uma grande cidade. Então, por exemplo, vocês, qual tipo de transporte vocês mais utilizam? Vocês andam de ônibus ou vocês andam de carro? Como é isso no dia a dia de vocês? Obviamente que agora estamos em uma frequência bem menor, né? Vocês não estão indo, por exemplo, na escola todos os dias, estão em casa. Mas assim, nos dias normais, entre aspas, que tipo de transporte vocês mais andam diariamente para se locomover e para tá aí atingindo as suas necessidades diárias, né? E aí vocês podem também estar se perguntando, né? Podem se perguntar de onde vem esses transportes, enfim, se a cidade tem muito ou pouco e por quê, como é o trânsito, né? Que tudo isso influencia, tá? Bom, gente, aqui é só mostrando para vocês alguns dados, tá meio embaçado, mas quando vocês pegarem esse slide, vocês vão ver uma qualidade bem melhor. Mas aqui a gente tem uma evolução da dinâmica dos transportes no Brasil, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, pegando de 1985 até 2006. Então, a gente vai ter aqui o rodoviário, né? Que o rodoviário ele cresce depois da década de 40, tá? Aqui você vê que o rodoviário ele cresce bastante, é tanto que o ferroviário, na verdade, decaiu, né? O hidroviário se mantém aí constante, mas não deixa de ser importante, e aqui outros, tá? Então, né, mais atualmente o tipo de transporte mais utilizado realmente é o rodoviário, tá? Isso são dados aí do Ministério de Transportes, que é relativamente recente. Então, pensando aqui de forma rápida, né? Nós temos os transportes aquáticos ou hidroviários, e essa fotografia aí ela mostra alguns para vocês. E esses transportes hidroviários nós vamos encontrar eles justamente aonde? Na hidrosfera, né? Então eles vão estar nos mares, nos rios, nos oceanos. E o interessante desses transportes aqui aquáticos é que a sua utilização, lembra que a gente falou lá no início, desde as grandes navegações, que coincide aí com a revolução, né, dos transportes, tá? Obviamente que mais recentemente a gente vai ter aí avanços tecnológicos, e isso é muito importante, pensando na qualidade, pensando no tamanho, por exemplo, desses transportes, certo? As trocas comerciais, elas são bem maiores, tá? E como a gente teve aqui, né, avanços tecnológicos, isso permite a ampliação no volume de passageiros, por exemplo, certo? Então, vocês podem observar lá na página 9, por exemplo, a gente vai ter um quadro lá falando, né, que no caso brasileiro, quais são os tipos de transportes mais utilizados mais utilizados diariamente, né?
para diversas situações, seja locomoção de pessoas, seja para trocas comerciais, certo? Então, vocês podem estar dando uma olhada nisso lá, certo? Mas não muda muita coisa além do que eu já mostrei para vocês. O que predomina realmente é o ferroviário, tá? E aqui é um mapa, vocês depois olhem com mais calma, que, né, mostra a distribuição desses meios de transporte aquático no Brasil. Então vejam que nós vamos ter justamente aonde? No litoral, né? Em todo o litoral, pegando aqui o Nordeste até a região Sul, a região Norte também, e o litoral justamente por motivos mais óbvios, né? Como a gente está falando de transporte aquático, então ele vai ter que estar ou no oceano ou no rio, em algum lugar que tenha água para ele ter acesso para se movimentar, tá? Então aí a gente vê um pouco dessa distribuição, certo? Como se dá essa distribuição, né, dos principais portos. Tá bom, gente? Então por hoje é isso. Na próxima aula a gente continua e aí a gente vai focando, vai aprofundando mais, tá? A gente vai falando sobre cada tipo de transporte e suas características e aprofundando mais sobre cada um, certíssimo? Brigadão, bom dia a todos e até a próxima.